reprodução de imagens em movimento, registradas em filme e projetadas sobre uma tela, usado como meio de expressão artística e comunicação de massa. Origem do cinema. A preocupação do homem com o registro do movimento é antiga, pois há indícios históricos e arqueológicos que comprovam tal fato. Como exemplo, temos os desenhos e pinturas primitivas que registravam fatos acontecidos na época. O jogo de sombras do teatro de marionetes oriental é considerado um dos mais remotos precursores do cinema. Surgiu na China por volta de 5.000 anos antes de Cristo. É a projeção sobre paredes ou telas de linho de figuras humanas, animais ou objetos recortados e manipulados. O operador narra a ação, quase sempre envolvendo príncipes, guerreiros e dragões. Experiências posteriores, como a câmara escura e a lanterna mágica, constituem os fundamentos da ciência óptica, que torna possível a realidade cinematográfica. A primeira sessão pública de cinema aconteceu no dia 28 de dezembro de 1895, em Paris, e pagaram o ingresso 33 pessoas. Era o triunfo dos irmãos Augusto e Louis Lumière, criadores do cinematógrafo, nome que deram ao novo invento. Já existiam inventos parecidos, mas o dos Lumière, que foi o aperfeiçoamento do invento de Thomas Edison, o cinetoscópio, tornou o cinema popular. O primeiro filme que fizeram foi um sucesso. O nome era A Saída da Fábrica. Só mostrava operários saindo da fábrica. É que pela primeira vez o povo via figuras humanas mexendo-se numa tela. Farei um breve relato dos filmes das décadas de 50, 60 e 70 de alguns países. 1959, Acossado. 1960, O Pequeno Soldado. 1967, A Chinesa. Todos de Jean-Luc Godard. 1975, A História de Adélia H., de François Truffaut. Itália, de Federico Fellini. 1953, Os Boas-Vidas. 1960, A Doce Vida. 1973, Amarcord, de Michelangelo Antonioni. 1959, A Aventura. 1961, O Eclipse. E 1971. Nos Estados Unidos temos vários filmes de sucesso, como de Alfred Hitchcock, O Mestre do Suspense. 1954, Janela Indiscreta. 1960, Psicose. 1963, Os Pássaros. Década de 60, Stanley Kubrick, O Doutor Fantástico. Década de 70, Francis Ford Coppola, O Poderoso Chefão. Produção de Spielberg, Tubarão. Contato Imediato de Terceiro Grau. Rock, O Lutador, Guerra nas Estrelas. Década de 50, O Cangaceiro, de Lima Barreto. Candinho e Jeca Tatu, com Mazzaropi. Década de 60, O Pagador de Promessas. Garrincha, Alegria do Povo. Macunaína. Década de 50, Dona Flor e seus dois maridos. Bye Bye Brasil, Chica da Silva. De filmes que São Paulo já teve foi a Vera Cruz, na década de 50. O seu maior sucesso de público e também um dos filmes brasileiros mais conhecidos até hoje em todo o mundo foi O Cangaceiro. Trata-se de um épico escrito e dirigido por Lima Barreto, trazendo o gaúcho Alberto Russo no papel do cangaceiro bom e Milton Ribeiro vivendo a sua inesquecível encarnação do assustador Capitão Galdino,
o cangaceiro mau, um tipo que seria capaz de intimidar o próprio Lampião. A elegante Marisa Prado vive uma professorinha capturada pelo bando e Vanja Aurico faz a mulher do Capitão Galdino uma sensual referência à figura de Maria Bonita. Até o cangaceiro ser exibido no Festival de Cannes de 1953, o resto do planeta ainda não sabia que aqui no Brasil se fazia cinema. O filme ganhou apenas o prêmio de melhor filme de aventura e uma menção especial para a música. Mas foi o bastante para que ele se tornasse um explosivo triunfo de bilheteria aqui e lá fora. A imagem do bando de cangaceiros em plano geral, se movimentando em contraluz no horizonte, tornou-se um ícone do filme e foi imitada por diversos cineastas de vários países. O senhor Rigoberto Bertoldi, que filmou, foi assistente de produção do filme Cangaceiro, da década de 50. Senhor Rigoberto, o senhor poderia nos falar quais foram os filmes que marcaram a década de 50, de 60 e de 70? Muito bem. Em 1950, nós iniciamos com a Vera Cruz. Logo em seguida, foi feito a Maristela e a Multifilme em São Paulo. Os filmes mais importantes da época eram Caiçara, Terra é Sempre Terra, Tico Tico no Fubá e terminou com O Cangaceiro. Isto na Vera Cruz. Na Maristela nós tivemos de fama O Comprador de Fazenda. O cinema, nesta altura, verdadeiramente parou, porque nós não tínhamos mais filme virgem. O cinema depende do filme virgem para poder fazer. Essa política vem apenas dos americanos, porque eles não deixavam a gente comprar filme na Alemanha, que era a ACFA, na França, Gevaert e outros lugares que a gente comprava. Aí parou. O que você poderia nos falar do cinema brasileiro? Bom, cinema brasileiro pode ir muito bem para frente e ser um dos melhores do mundo. O principal é arregimentar, agregar, porque dinheiro nós temos, artistas nós temos, equipamento nós temos, diretores de boa fama ou geniais para produzir um bom filme. Nós não temos praça. Os cinemas não querem passar o filme nacional. É um complô contra a indústria do cinema brasileira. Filmes virgens? Em São Paulo, na época de 51, 52, na rua 7 de Abril, nós tentamos fundar a primeira fábrica de filme virgem no Brasil. Estamos envolvidos Klabin, Prato, Matarazzo e muitos magnatas de dinheiro. Nessa reunião, na rua 7 de Abril, Museu de Arte Moderna, chegou-se à conclusão de que no Brasil a dificuldade era dinheiro. Faltou 21 contos naquela época. Pedimos ao governo federal a importância de 21 contos. O governo, apertado por forças ocultas, disse que não tinha esse dinheiro para ajudar um filme nacional. Não tendo filme, você não pode filmar. Se você vai comprar filme virgem dos americanos, eles fazem todas as dificuldades possíveis. Não vendem para nós. Sério, você continuou no ramo do cinema? Muito bem, continuei sim. Saí da Veracruz foi ser cinegrafista na TV Record. Cinegrafista. Depois de cinegrafista, eu resolvi construir um cinema, cujo nome foi Cinemar. Mas eu não trabalhava com filmes americanos, trabalhava com filmes japoneses, filmes franceses, filmes alemães,
toda essa corja de submundo que se chama. Mesmo isso lá, que passei grandes filmes japoneses com rendas fabulosos, passei filmes espanhóis com Marcelino Pão e Vinho, italiano passei como Dio Como Te Amo, fazia fila e mais fila no meu cinema. Isso dava dor de cotovelo nos concorrentes, nos exibidores concorrentes. Não é possível que um cinema em São Vicente lotar com um filme que não era americano. Daí houve uma pressão dos americanos em cima de todos os filmes nacionais, que era uma lei que era 8 filmes americanos, 1 nacional. Eles não gostando disso, então cortaram todos os cinemas do interior. Muitos e muitos cinemas exibidores foram fechados. Eu fui um deles. E dali não mexi mais com cinema. Bem, Por que vocês fizeram um filme com produção Mazzaropi? um dos diretores da Veracruz era o Dr. Abílio Pereira de Almeida. Quando ele viu a exibição do Cangaceiro e viu que nós estávamos sendo lesados, ele achou por bem avisar em reunião à diretoria, não fazer filmes tão caros, fazer filmes de baixo preço, com artistas mais populares como Mazzaropi. Então daí ele escreveu rapidamente Candinho e fez um filme 10 vezes mais barato do que o Cangaceiro. E um filme regional, deixou de ser filmes internacionais para ser filmes regionais. Aí entrou Nadando Dinheiro, Candinho, A Pulga da Balança, que é filme de italiano, tá certo? Esses filmes eram mais regionais. E o público brasileiro gosta de ver. Ele gosta de coisa popular. Vamos dizer em paralelo, lá no Rio de Janeiro, tinha Atlântica, Cinédia e outras companhias pequenas. O que eles faziam? Filmes carnavalescos, filmes populares. Estes filmes davam dinheiro, porque o povo brasileiro quer carnaval. Herbert Richter, que fazia o futebol, ele ganhava uma fábrica filmando todo o jogo de futebol do Carioca. Tinha até a música apropriada para passar isso. Agora, não tendo mais filme, não se pode fazer. Essas novas produções que estão em São Paulo para ser exibido, tem mais de 20 filmes prontos para ser exibido na praça. Mas os cinemas não têm data, não cedem data para filme nacional. Isto que a política, esta política, o governo devia cortar. Foi feito a Embrafilme, foi feita a Cocine, etc. Mas todos receberam uma gorjeta, ganhavam um carro, né, para não aprovar programas de cinema nacional. Conclusão, tivemos que acabar com a Embrafilme e com a Cocine. Consequentemente, acabou com os cinemas também. Um dos pioneiros no cinema brasileiro, qual seria o seu desejo de hoje em relação ao cinema? Quando se iniciou essa ideia de cinema no Brasil, nós chamamos Alberto Cavalcanti, que estava filmando, era um brasileiro que estava filmando na Inglaterra. Ele, quando veio aqui para o Brasil, fundou uma firma, cujo nome agora não vem à memória, mas o filme que nós íamos rodar naquela época era O Sertanejo. Isto ficou na cabeça do Lima também. Ele quis filmar o sertanejo, mas com gente brasileira, atualizado. A Colômbia, lá dos Estados Unidos, veio aqui, dava tudo, pagava tudo por Lima Barreto e não importava o preço que fosse, mas queria fazer o sertanejo nos Estados Unidos.
O Lima Barreto, como um bom brasileiro, disse, não, lá não faço, eu faço aqui no norte, para Rio Grande do Norte, Paraíba, lá naquela região nordestina. Porque lá eu tenho gado, tenho gente característica própria brasileira, que tem aquela face secada. Eu, nessa época, também tive um pouco o Lima Barreto preparando o sertanejo. Ele filmou muito nortista, que ele escolheu para poder sair nesse filme O Sertanejo. Mas se um americano não pode fazer, o brasileiro também não pode fazer. E ficamos parados. E com isto, dou para encerrar a minha entrevista. Muito obrigado. Procurei ser útil, fácil. Obrigado, até logo. Senhor Rigoberto, pela entrevista, né, que nos ensina um pouco mais sobre o cinema brasileiro e a nossa história sobre o cinema. Tá pegando um pouco o Roberto junto, daí você pode exibir, né, na Vera Cruz, você pode exibir mesmo. Ele não voltou, bem só. Vai ter essa inteligência de Equipe técnica. vai falando. O cameraman. Esse foi para os Estados Unidos. Esse é um alemão. A montagem de filme foi feita por alemão. Esse quem trabalha principalmente foi Lúcio Brown. Som. Alemão. Brasileiro, esses dois aqui. Caribé, que faleceu agora há pouco tempo. Aí, um dos sobreviventes. As informações utilizadas para fazerem esse trabalho foram retiradas do Almanaque Abril, Manual do Escoteiro Mirim, vídeo da revista Isto É, e depoimentos gentilmente cedidos do Sr. Rigoberto Plotov, assistente de produção do filme O Cangaceiro.